GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 269. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou o iSoulSirius e aqui comigo está a Rafa Elano. O Modular News é você um passo à frente do mercado. As principais notícias e os acontecimentos do universo cripto. Com o Modular News você não perde tempo. O oferecimento do Modular Pro, a chave para desbloquear novas oportunidades no DeFi. Estamos mais um sextou aqui para você, trazendo as novidades das últimas horas e, como sempre, chama a minha amiga Rafa para nos contar como estão os números do mercado. Fala comigo, Rafa. Vamos nessa, galera. Bitcoin cotado em $60.367 e após superar temporariamente a marca dos 61 mil durante a madrugada, o Bitcoin não conseguiu romper a resistência das médias móveis de 50 e 200 dias, então está se mantendo em um nível crítico e a gente vai ter que esperar o fechamento semanal. Pode enfrentar ainda uma queda de 19% caso não consiga superar a resistência dos 62. No entanto, se ultrapassar a máxima de 2 de agosto de 65.596 dólares no mercado, pode ver um aumento de 6% para testar a resistência lá no 69, viu? O Ethereum está cotado em 2.592 dólares e 62 cents e continua patinando. Os investidores de longo prazo acumularam 10 mil bitcoins, enquanto 20 mil ethers foram retirados do staking. ETFs de Bitcoin receberam 194 milhões de dólares e os de Ether registraram uma saída de 2,9 milhões. As maiores altas do dia estão na conta da Sui, Celestia e a Helium, enquanto XRP, Stellar e Mantra registraram as maiores baixas. A XRP deu uma ótima notícia essa semana, inclusive a gente vai até comentar mais sobre isso. Rafa, sexta-feira, e como toda sexta-feira, eu faço o nosso tradicional giro pelo macro mercado. E antes de começar, eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes. Na última sexta-feira, eu deixei de destacar um ponto crucial sobre o mercado japonês, focando apenas em cortes de juros e negligenciei o aumento significativo das taxas de juros por lá. Reconheço que isso foi um erro, pois a nossa missão editorial é manter você sempre um passo à frente do mercado. Nosso compromisso é entregar conteúdo que realmente faça a diferença, antecipando tendências e movimentos importantes. Estamos determinados a aprender com esses deslizes para continuar oferecendo a você informações relevantes e precisas. Agradeço a sua confiança e, mais uma vez, peço desculpa por não ter cumprido essa promessa na semana passada, mas eu acho que nós estamos com crédito com você. Seguimos firme aqui no nosso compromisso de mantê-lo sempre você um passo à frente do mercado. Eu faço essas desculpas porque na sexta-feira passada eu li duas notícias sobre o mercado japonês e realmente ignorei, como eu falei, nessa busca aí por corte de juro, quem é que está cortando, né? Teve ali um aumento da taxa de juros. Não, daí não, Japão, quem quer Japão na fila do pão? Segunda-feira, então a gente podia ter dado esse furo, vamos dizer assim, né? Porque o chicote estralou na segunda-feira, então isso doeu demais e está aqui a nossa desculpa e a gente usa isso para aprender, para entregar o melhor conteúdo para você. Bom, vamos falar então do que aconteceu, Rafa. Depois dessa turbulência toda, o Banco do Japão foi neutro, assim, ficou sabonetando. Membros lá de dentro do Banco Central do Japão tiveram posições diferentes, uns dizendo que o Banco Central não iria aumentar os custos dos empréstimos enquanto os mercados estivessem instáveis, já outros membros falando que não, o ânimo do mercado não tem nada a ver quando o assunto é a economia interna do Japão. Então, se precisava, trazendo esse misto aí de sentimento, mas tivemos uma boa notícia ontem, quinta-feira, com os pedidos iniciais de auxílio-desemprego. Aliás, vamos falar os impactos disso nessa semana, né? Bitcoin ultrapassa 62 mil dólares com alívio em temores da recessão global. O Bitcoin subiu 6% nas últimas 24 horas, ultrapassando brevemente a marca de 62 mil dólares após a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos abaixo do esperado, o que ajudou a aliviar os temores de uma recessão global. No momento, o preço do Bitcoin recuou para casa dos 60 mil dólares, como a Rafa já trouxe, mas continua sendo negociado em alta. A recuperação do mercado foi impulsionada pelas quedas nos pedidos da taxa de desemprego, que registraram, Rafa, seu maior declínio em 11 meses, criando
oportunidades para institucionais que estão comprando o ativo em meio à volatilidade. Analistas ressaltam que, apesar do recente aumento, é importante manter cautela ao realizar lucros. Rafa, melhor definição que eu li nesse momento agora é: não é para você ficar longe do long, mas seja agressivo na realização de lucros. A não realização parcial eu acho uma doideira, viu, Ai? Principalmente para quem está exposto a alavancagens um pouquinho mais altas. Eu ainda acredito numa queda, como eu falei na análise inicial, mas as entradas nos ETFs elas estão sendo muito maiores do que as saídas. O Ethereum registrou a saída aí de 2,9 milhões de dólares e isso é muito pouco dinheiro, né? Se a gente for olhar para o tamanho da capitalização de mercado total aí, que é mais ou menos de 2 trilhões de dólares. Então, galera, façam as suas parciais. Eu não entraria em nenhuma operação no momento até esperar o fechamento semanal. Ah, mas pode subir. Ah, mas pode, não sei o que lá. Gente, tudo pode acontecer. Mas a parcimônia aí é muito bem-vinda no mercado, principalmente nessas horas aí que a gente não sabe se é uma recessão de Taubaté ou se não é, né? Franklin Templeton lança fundo de títulos on-chain na Arbitrum. É uma das maiores gestoras de ativos do mundo e eles lançaram fundo de títulos on-chain na Arbitrum, a maior solução de Layer 2 do Ethereum. O Franklin On-Chain US Government Money Fund, FOBXX, agora está disponível para investidores na plataforma Arbitrum, permitindo acesso ao fundo através do sistema de registro integrado em blockchain da Franklin Templeton, Benji. Desde seu lançamento na rede Stellar em 2021 e na Polygon em 2023, o fundo cresceu 26,7% em 2024, alcançando 412,7 milhões de dólares em capitalização de mercado. Esse movimento é parte da estratégia da Franklin Templeton de integrar a tecnologia blockchain em serviços financeiros tradicionais, ampliando as opções de investimento tanto para investidores de varejo quanto institucionais. Esse negócio de o institucional vai parar em Bitcoin e Ethereum não tá mais colando, uai. E bullish news, né? Você vê a BlackRock tem lá seu próprio fundo também de título tokenizado lá na Ethereum, Franklin Templeton agora na Arbitrum, e a gente começa a entender mais, fica cada vez mais claro, né, quando o pessoal fala de que esse ciclo é do institucional, né, a gente achando que era comprar, não, na verdade eles estão aderindo à tecnologia blockchain. E aí você entende estratégias como, por exemplo, a Arbitrum DAO de estar sempre próximo, né, de estar ali. A gente tem falado muito sobre isso, como Wall Street está cada vez mais se downianizando, assim, vamos dizer assim, né, cada vez mais próximo das DAOs. Bullish news essa daí, Rafa. Lucratividade dos mineradores de Bitcoin cai para níveis recordes, segundo a Bloxbridge. A lucratividade dos mineradores de Bitcoin está em queda acentuada devido à redução das recompensas de bloco após o halving e o aumento na dificuldade de mineração. De acordo com um relatório da Bloxbridge, o preço do hash, que mede as margens de lucro da mineração, caiu para menos de $36 por petahash por segundo, atingindo então um recorde histórico de baixa. A Bloxbridge alerta que, se o próximo recálculo de dificuldade não for ajustado para baixo, o cenário para os mineradores pode se tornar ainda pior. O relatório destacou que, mesmo com a recente recuperação do preço do Bitcoin, o preço do hash continua em níveis críticos. Empresas de mineração como Mara, Core Scientific e Riot Platforms estão enfrentando custos mensais de mineração superiores, Rafa, a $60 mil por Bitcoin, tornando a operação lucrativa cada vez mais difícil. Enquanto algumas empresas optam por manter suas reservas de Bitcoin na esperança de uma valorização futura, outras, como a Core Scientific, precisou vender seus ativos para cobrir custos operacionais, cada uma enfrentando desafios únicos em meio às suas estratégias. Como dizem, né, Rafa? Halving acaba sendo um processo de seleção. Exatamente, com os preços da energia se elevando, acho que na maior parte do mundo, que a gente tem uma crise energética aí batendo na portinha, o negócio para os mineradores não tá fácil. O minerador também é gente, o boleto chega para todos, né, pessoal? As duas certezas da vida, os boletos
e a morte. E vão ter que realizar um pouco do lucro para pagar as contas. Então, não acho que a mineração esteja no fim, que vai ser o fim da mineração, enquanto houver uma maquininha ligada, ainda há esperança, né, Uai? Só que o minerador é o que garante aí a saúde da rede, a segurança da rede, e o negócio está difícil até em momentos aí que a gente está falando muito de privacidade e de descentralização. Quanto menos descentralização no sentido da mineração, fica na mão de grandes mineradores, de grandes indústrias, grandes empresas, para mim deve ser um ponto de atenção, mas não priemos cânico, pessoal. Por enquanto, estamos seguros. Bullish news agora, os investimentos em DePIN crescem 296% em meio à expansão do setor. Os investimentos de fundos de capital de risco em projetos de infraestrutura descentralizada cresceram tudo isso, 296% em um ano, totalizando 246 milhões de dólares, enquanto a capitalização de mercado dos tokens DePIN subiu 400%, alcançando 20 bilhões de dólares, segundo um relatório da Messari. O setor que integra redes blockchain com infraestruturas físicas tem atraído a atenção de investidores devido ao seu potencial de transformar áreas como gestão de recursos energéticos e internet das coisas. Entre os principais projetos que receberam investimentos estão a IoTeX e a Pieck Network, que levantaram 50 milhões de dólares e 30 milhões de dólares, respectivamente. Apesar do crescimento expressivo, a Messari aponta que as receitas geradas pelos protocolos DePIN ainda são baixas, e a demanda por serviços descentralizados enfrenta desafios competitivos frente às soluções centralizadas. A Solana lidera como a rede mais utilizada pelos desenvolvedores do setor, seguida de perto aí pela Ethereum. Uai, comentários, por favor. DePIN tá voando, mas passa por dificuldades aí para subir mais, né? DePIN tem um grande desafio aí, né, que é conseguir arrecadar receitas, porque como você acaba remunerando todo mundo, né, você precisa ter receitas de entrada para compensar você pagando aí os montes de nodes aí. Eu me lembro que um dia perguntaram aqui no Modular News até, o DePIN morreu? Se a gente for reparar assim, tirando o Memecoin, tirando o RWA, DePIN está sempre ali junto com tokens de inteligência artificial, tiveram um bom desempenho, mas tem esse desafio, né? E principalmente depois do colapso da internet, lá quando o Bill Gates, loucão, tropeçou nos fios lá da Microsoft, ficou ainda mais evidente a necessidade de você precisar descentralizar essas nuvens, ter aí uma base de dados que não seja só ali o computadorzinho da Microsoft. Então, com certeza, esse evento ressaltou ainda mais a necessidade da descentralização de redes. Rússia legaliza a mineração de Bitcoin e criptomoedas em esforço de desdolarização. O presidente russo Vladimir Putin sancionou uma lei que legaliza a mineração de Bitcoin e outras criptomoedas, com início previsto para novembro deste ano. A nova legislação permite que empresas de mineração se registrem em um banco de dados estatal, enquanto mineradores individuais podem operar sem registro, na boa, tranquilão, desde que o consumo de energia seja limitado. A supervisão será dividida entre o Banco da Rússia, Ministério das Finanças e um seleto gabinete de ministros que estabelecerão diretrizes regulatórias mais precisas nos próximos meses. A iniciativa faz parte dos esforços da Rússia para reduzir a sua dependência do dólar dos Estados Unidos no comércio internacional, especialmente no contexto do bloco do BRICS, que busca alternativas ao sistema financeiro global dominado pelo dólar. Embora a ideia de uma moeda digital unificada pelo BRICS tenha ganhado atenção, críticos apontam para desafios históricos de manter moedas lastreadas em ouro, com a possível desvalorização e colapso monetário devido à emissão excessiva do papel moeda. Recentemente, nós tivemos a embaixada de El Salvador na Rússia confirmando que a Rússia tem interesse em negociar com Bitcoin entre pagamentos transfronteiriços. Rafa, bullish news, hein? Bullish news demais, Uai. Também tem todo esse meio geopolítico aí, de todas essas tretas que estão rolando. Esse movimento de desdolarização é muito grande, é algo que eu tenho identificado e falado muito, inclusive nas minhas lives. Vocês sabem que eu sou internacionalista, né? Que eu venho do direito internacional, e isso para mim é uma questão de quando, não é nem mais uma questão de se
tá? Essa questão do BRICS aí tentar flipar o dólar. Eu acredito muito que eles vão conseguir, não no sentido do dólar terminar, como a gente está vendo muita gente falando, que em padrão Bitcoin, que o dólar vai a zero. Gente, eu acho isso muito pouco provável, mas que o dólar perca aí essa etiqueta de ser a reserva mundial. Eu acredito que com criptomoedas aí, com esse movimento do BRICS, essa etiqueta aí, ela vai se rasgar muito em breve, viu, Uai? Mas hoje é sexta-feira, já vamos começar abrindo a nossa aqui, um bate-bola para animar, Uai, o que você acha? Let's go, Ali. Credores da Mt. Gox seguram o Bitcoin apesar de uma espera de 10 anos. Quase metade dos Bitcoins devidos aos credores da Mt. Gox, 59 mil de um total de 141.686 Bitcoins, já foram distribuídos. Os credores da Exchange Mt. Gox desafiam as expectativas segurando seus Bitcoins, já que o movimento do preço recente aparentemente não teve nenhuma relação com as distribuições da Mt. Gox. WardsEX irá restaurar saldos de todas as contas para o que era antes do hack de 230 milhões. A corretora indiana disse que a restauração ocorrerá nos próximos dias. Usuários afetados receberão notificações por e-mail detalhando as negociações revertidas. Ripple XRP sobe 26% à medida que a empresa vence caso contra a SEC. O Tribunal de Nova York multou a Ripple em 125 milhões de dólares e proibiu futuras violações da Lei de Valores Mobiliários. Em caso de longa duração da SEC, a SEC provavelmente vai apelar do caso geral, enquanto executivos da empresa consideram o desfecho como vitória relevante para o setor de criptomoedas. CFTC anuncia prêmio de $1 milhão para denunciante de cripto. O aviso veio no mesmo dia em que o juiz aprovou um acordo de 12,7 bilhões entre a extinta corretora de criptomoedas FTX, a Alameda Research e a Comissão de Negociação de Futuros e Mercadoria dos Estados Unidos. Bitstamp ajuda a Stripe a expandir as compras de criptomoedas na União Europeia. Bitstamp firmou uma parceria para apoiar a solução de entrada de criptomoedas da Stripe na Europa, alguns meses após a Robinhood anunciar a aquisição de 200 milhões de dólares na exchange. Falando em Robinhood, receita de cripto do segundo trimestre da Robinhood aumentou 161%, com crescimento no volume de negociação. A Robinhood fez 81 milhões de dólares feito em receita de cripto e foi mais que o dobro de ações no segundo trimestre. Transações de baleia Bitcoin atingiram o nível mais alto em 4 meses, meio à queda de cripto. Se os mineradores estão passando mal, as baleias não estão, viu? A Sentiment descobriu que carteiras entre 10 e 1.000 Bitcoins acumularam rapidamente à medida que o Bitcoin caiu abaixo de 50 mil dólares. Metaplanet garante empréstimo de 1 bilhão de ienes para comprar mais Bitcoin. Apenas 2 dias depois de revelar plano de arrecadar 70 milhões de dólares por meio de uma oferta de direitos de ações, a MicroStrategy asiática pegou um empréstimo de 7 milhões de um dos seus acionistas para comprar mais Bitcoin. Volumes de negociação de criptomoedas aumentam 19% em julho e atingem 4,94 trilhões de dólares, com forte crescimento tanto do trading spot quanto de derivativos. Exchanges como a Bybit e a Binance continuam a desempenhar papéis fundamentais na facilitação dessa atividade. PumpFan vai pagar para você criar uma moeda meme de sucesso. A fábrica de meme coins da Solana, PumpFan, lançou uma atualização que torna a criação de moedas gratuita e vai te pagar até meio sol por criar moedas meme bem-sucedidas. Carteira vinculada ao esquema Ponzi Plus Token movimenta 2 bilhões de dólares em Ethereum após 3,3 anos de inatividade. Após mais de 3 anos, as carteiras de criptomoedas vinculadas ao esquema movimentaram tudo isso e vai impactar o mercado, viu, Uai? Líder na América do Sul, Brasil deve alcançar 2 trilhões de reais em negociação de criptomoedas ainda este ano. De acordo com um estudo da CoinWire, o volume do continente deve alcançar 7,8 trilhões de dólares este ano, enquanto, Rafa, o volume global está estimado em 108 trilhões de dólares. Brasil sai na frente e aprova o primeiro ETF Spot de Solana do mundo. Vamos, Solana! A Comissão de Valores Mobiliários aprovou o lançamento do primeiro ETF Spot de Solana do Brasil e de todo mundo. Chega de notícia por hoje, Rafa. Bora pro nosso sextou. Mas antes, quero lembrar que domingo,
domingo é dia daquela tradicional churras na laje, mas antes, meio-dia, tem a newsletter do Modular News, o seu resumo semanal e também o que ficar de olho nos próximos dias. Para não perder nada, acesse newsletter.modularcrypto.xyz. Se você quiser ter contato com a gente mais de perto e estar por dentro de todas as coisas 24 horas por dia, Modular Pro é a sua ferramenta definitiva para maximizar suas oportunidades no DeFi. Entre no Discord da Modular, tem o primeiro link na descrição e junte-se ao hub de mídia e educação mais completo do Brasil e com as pessoas mais legais do planeta Terra. Ah, não tenho dúvida disso. Anon, você que está ouvindo a gente na sua plataforma de podcast, siga a gente por aí, deixe seu like. No Spotify dá até para você colocar 5 estrelinhas para nós. Isso é muito importante. Nós estamos na Apple, na Amazon, na Google Podcast. Estamos até no YouTube, parceiro. Então, é isso que a gente pede. Deixe seu like, ajuda a gente. O Modular News vai se despedindo. Eu e a Rafa desejamos a você um excelente fim de semana. A gente se encontra no Discord da Modular. Mas agora, eu vou com a minha amiga Rafa, sabe para onde? Fala para eles, Rafa. Vamos pra resenha, galera. Um beijo, bom final de semana para vocês e nos vemos na segunda-feira ou lá no Modular Pro.